Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leffer Talks, o podcast onde a escola vira conhecimento e a conversa vira bate-papo. Meu nome é Catarina Chaves. E eu sou Bia Flores e hoje vamos falar um pouco sobre como é seguir o caminho para o ITA, com 3 pessoas incríveis que estudam aqui no Leffler e são estudantes da turma ITA. As 3 adolescentes trilharam caminhos diferentes ao longo da vida, mas descobriram um destino em comum, o ITA e o IME. Então, pega seu fone, se ajeita aí. E bora pro vídeo. Bom, hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre como funciona o mundo do ITA e do IME e como funciona esse preparatório para fazer essa prova tão difícil que é vista pelo Brasil. Bom, meninas, a gente gostaria de agradecer um pouco pelo convite de vocês terem vindo aqui para poder participar do nosso podcast, porque vai ser um momento muito enriquecedor para o nosso conhecimento e também para aqueles telespectadores que vão estar assistindo aqui o nosso podcast. Obrigado a vocês, é uma honra estar aqui. Primeiramente, gostaria de perguntar para vocês, como é que foi a história de vocês para entrar no ITA? Por que vocês decidiram estudar para passar na faculdade? Bom, minha história é bem diferente da deles, porque eu já entrei no Leffler no primeiro ano, e a partir do professor Breno, um pouquinho também do professor Humberto, eu comecei a conhecer o que era ITA, o que era IME, e me interessar nos vestibulares militares, que cobram mais a parte de exatas, que eu me identificava. Então, no final do primeiro ano, eu ingressei na turma para ITA-IME, tive a oportunidade de conhecer os assuntos, de me adiantar, e aí sim, no final do ano, eu decidi entrar na turma ITA e cursar o ITA e o IME. Então, como o Marcelo falou, nossa história foi diferente, porque ele teve esse primeiro contato na escola, porque o LEF tem essa possibilidade de você ingressar numa turma ITM, mas na escola que eu estudava não tinha isso. Então, na verdade, quem me falou foi o professor. Por quê? Desde pequeno eu já estudava matemática, então eu fiz Kumon desde pequeno, e também eu era aquele moleque que ficava gostando de fazer Olimpíada. Então, desde pequeno eu sempre fiz essas Olimpíadas e tal. Então, na escola eu já era meio que conhecido, os professores já conheciam, por eu gostar de matemática e por eu ser bom em matemática. Então, ano passado, no primeiro ano, o professor chegou em mim e falou: "Pô, Bruno, você nunca pensou em fazer ITA, não?" Eu falei: "Pô, professor, não." E aí ele começou a falar um monte de coisa, não sei o que, com o que você sabe, dá pra você fazer um monte de questão e tal. E eu tava só querendo ficar ali de boa na minha aula. Falei: "Não, professor, beleza, tá, vou pensar." Mas teve uma hora que ele falou: "Não, você promete pra mim que você vai pensar sobre." Eu falei: "Pô, o negócio é sério." E aí eu comecei a realmente pensar. Óbvio que não foi uma decisão que eu tomei do dia pra noite, mas depois de um tempo eu vi que realmente era algo que eu me interessava, porque são matérias que eu gosto e que, assim, eu sempre pensei que meus pais me deram condições de estudar desde pequeno e que se for para eu entrar em alguma instituição, que seja a melhor e que seja com os melhores. Então eu sempre tive esse pensamento e foi por causa disso que eu decidi entrar no ITA. Tomando como base a história de Bruno, eu, depois da pandemia, comecei a me interessar mais por matemática, porque na primeira prova eu tinha uma nota muito baixa, e minha mãe meio que falou assim: "Não, você tem que estudar mais e tal." Então eu falei: "Pronto, vou me dedicar um pouco mais." Comecei a estudar e comecei a pegar um pouco de gosto pela matemática, comecei a me dar bem nas provas, e gostando realmente de estudar matemática. E um belo dia eu tava no banheiro, aí chegou o Bruno falando comigo a história de: "Não, vamos fazer ITA, velho, não sei o quê." Aí eu, de início, falei assim: "Pô, mano, não faz esse negócio não é isso que eu quero não." Aí deixei pra lá. Mas um outro dia ele comentou de novo: "Não, mano, esse ITA aí, você tá fazendo matemática, você tá gostando. Veja aí, mano, dê uma olhada, não sei o quê." Aí eu falei: "Pô, Bruno, eu acho que esse negócio é muito difícil, não é pra mim e tal. E eu acho que não vou querer fazer isso não." Mas aí, ao longo do tempo, fui fazendo várias questões, fui pegar um livro para realmente estudar matemática. E eu falei: "Pô, eu acho que seria legal eu subir o nível do que eu tô fazendo, porque eu já sentia que as provas da escola estavam um pouco fáceis, ou não tinham um desafio de verdade." E eu falei assim: "Não, então eu vou querer alguma coisa mais desafiadora e vou, como o Bruno comentou, vou dar uma olhada nesse ITA." Olhei e falei: "Pô, as questões são difíceis, é um vestibular bastante renomado, vai te dar uma graduação realmente muito boa." Eu falei: "Pronto, não, vou dar uma chance de tentar estudar pro ITA." Aí foi assim que eu comecei a estudar pro ITA. Aí um dia, um amigo nosso do nosso colégio antigo comentou que tinha um amigo nosso que fazia turma ITA aqui no Colégio Leffler. E a gente deu a chance de vir aqui, conversou com o diretor Breno e viu como é que seria a nossa preparação para o ITM. Sim. E foi aí que começou a minha história. Pô, que massa. É muito interessante ver como, tipo, a história e a amizade das pessoas podem influenciar tanto, tipo, as nossas decisões para o futuro. Porque eu acho que, assim, se Bruno não tivesse lhe falado isso, do conheça o ITA, veja aí o mundo que tem, acho que, tipo... Você não estaria aqui hoje. Exato. Bom, tipo, agora eu queria saber um pouquinho, se
ao longo dessa jornada de estudo, mas já bateu aquela vontade assim, meu Deus, eu quero deixar tudo pra lá, não aguento mais, tipo, desistir, isso não é pra mim. E, tipo, só não. Já no meu caso, foi durante a turma ITA, a pré-ITA não tinha nenhuma dúvida. Eu tava indo certo, porque ainda tava pegando. Era difícil, mas ainda tava no meu nível. Só que quando começou os simulados, as provas, e eu vi as notas sempre abaixo de 5 e todo mundo encarando com a normalidade, Aí você ficou desesperado. entrei em Porque pânico. ainda não, tipo, aqui na escola. Eu tirava é- 8, 9. Exato. Tirei- Aí você vê o quê? 1, 2, 3, 0, 1, Não, 0, 2. não, era 1, 7, por aí. 3 já fechou. 3 é fechar a prova na turma ITA. Então, você olhando suas notas, tipo, pegando várias provas pra você ver, você entra em pânico. Não sei nada, não vou passar. E aí, o que você tem que fazer é juntar com alguém que já tá há mais tempo, conversar com a pessoa, estudar junto. Porque você sozinho, você não encara aquele lugar bem. A turma ITA pode ser muito hostil se você for com a cabeça fechada, não tiver com umas boas amizades, boas companhias, porque não é um ambiente fácil de se lidar, entendeu? Eu também já tive uma experiência, mas eu não tava em turma ITA, não tava em nada. Foi bem naquele comecinho que eu comecei a estudar. E eu cometi um erro, que é o quê? Eu tava estudando um nível um pouco mais abaixo, sozinho, e falei assim, vou abrir uma prova do ITA e do IME para ver como que é. Eu abri, eu cheguei e me assustei. Eu falei, pô, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não sei, não sei. Não sei fazer nada. Aí um dia eu liguei pra Bruno e falei assim, pô, velho, eu acho que esse negócio não é pra mim, não é muito difícil, a gente não tem contato com esse conteúdo, eu acho que eu vou desistir. E foi nesse dia aí que eu meio que ia desistir. Só que Bruno me convenceu, falou comigo, falou, não, mano, vamos lá, vamos Leffler, vamos ver, vamos tentar, vamos primeiro ver como é o conteúdo de verdade pra depois você ver se você vai desistir ou não. Eu lembro até hoje, esse dia, que eu tava assim de boa em casa, aí ele do nada mandou mensagem, falou disso. Aí eu já parei tudo que eu tava fazendo, fui pro quarto, aí comecei a mandar um áudio, acho que foi o quê? 10 minutos de áudio. Meu Que é um... Eu falei, não, esse cara não vai existir. Eu falei um monte de coisa, porque querendo ou não, o estudo, mesmo que você ache difícil, mesmo que você até não passe, o estudo é algo que vai ficar para sempre com você. Exato. É uma Então, coisa mesmo... que não podem tirar de Exatamente. você. Então, mesmo eu sempre falei isso para ele. Se você não passar, você não vai perder tempo, porque estudar nunca é perda de tempo. Você vai estar ganhando conhecimento e se você não passar no ITA, você já vai ter evoluído muito mais e vai ser muito mais fácil de você entrar em outras faculdades. Então, foi isso que eu falei para ele e graças a Deus deu certo, né? E uma das frases também que me ajudou bastante foi que Bruno mesmo e Breno me disseram que foi, se você estuda pro ITA e pro IME, você estuda para qualquer coisa. Então, o conteúdo que você vai absorver, esse tempo que você está gastando aí, não vai ser em vão. Porque se você não conseguir passar no ITA ou no IME ou não quiser, você pode passar em qualquer outra faculdade. Porque se você estuda num nível tão alto, você pode estudar para qualquer coisa que você quiser. Uma coisa que me deu insegurança nisso foi porque a gente não vê quase nada de humanas. Então, quando o Breno falou isso, eu fiquei meio desacreditado, porque, pô, como é que eu vou O estudar... paraíso chegou. como é que eu vou estudar tanto exatas, vou passar em tudo, né? Como se fosse mágica. Mas eu fui vendo, tipo, estudando aos poucos, pegando outras provas, tipo, VEST, até o Enem, a gente tá um nível muito acima. Então, não se trata de, apesar de não estudar humanas, a gente consegue ainda acompanhar bastante. Sim. E eu queria parar aqui rapidinho, só para falar um pouco sobre o Colégio Leffler, que é um colégio que, assim, prepara você para todas as faculdades possíveis. Vocês estão vendo aqui a história dos meninos, que o Leffler ajudou muito. E eu gostaria de perguntar para Marcelo, que ele, inclusive, comentou sobre a turma do pré-ITA, né, que é do 9º ano e do 1º ano, e queria saber como é que foi a sua experiência nessa turma. Bom, foi meu primeiro contato com questões mais difíceis, com ITA, com IME, então, sendo sincero, a primeira semana eu não entendi nada da aula de Mikael, não entendia nada das aulas de Química, eu só aceitava, tentava decorar o máximo que dava, só que depois, quando você vai revendo tudo pela segunda vez, acho que eu só entendi meu pré-ITA de verdade no início da turma ITA, que eu comecei a rever os assuntos, entender que eu já sabia aquilo, entender de verdade os assuntos, então é uma turma muito boa, mas você tem que ir com cuidado, tanto que Breno me alertou quanto a isso. Primeira vez que eu falei com ele sobre querer ir para a turma ITA, ele me perguntou como estavam os estudos no colégio, como estavam minhas notas, porque realmente é um foco muito grande, você não pode parar tudo para estudar para ITA. Então, vocês podem ver aí como uma sementinha plantada pode aí gerar uma árvore enorme aí no futuro aí desses meninos. Bom, a gente soube que vocês tiveram aí uma virada de noite estudando aí física, matemática e o famoso corujão. Queria saber mais ou menos como é que foi o processo, tipo assim, vocês aguentaram, tipo, foi mais aprendizagem, mas tipo assim, vão passar só a noite se divertindo. Como é que foi aí a história de vocês? Foi uma experiência muito interessante. E se foi realmente, não é qualquer um que faz e tal. Foi bem desafiador. A gente aprendeu muito, fizemos várias questões de física.
compartilhamos um momento com nossos colegas e o que eu acho que o professor Humberto fez como objetivo principal do Projeto Saraiva foi o quê? Não só passar a virar uma noite à toa, porque a gente podia muito bem fazer isso de tarde, mas e sim fazer tipo assim, vocês não estão só aqui, vocês podem quebrar qualquer limite que você já tem. Que eu, quando eu recebi a notícia, falei assim, não é possível. Eu não vou conseguir ficar de 6 da noite até 6 da manhã. Eu já entrei falando, não, esqueça isso. Não tem como. Mas então foi mais para quebrar esse limite que a gente tinha na nossa cabeça de que, não, eu não consigo isso não e tal. E a gente realmente ultrapassar esses limites e criar uma conexão com a turma em si. Porque depois daquele dia, nós ficamos muito mais amigos, jogamos futebol, comemos juntos, fizemos questões juntos, viramos a noite juntos. Então foi um ótimo momento para enturmar com a turma mesmo. Sim. Eu acho que essa foi, na verdade, a parte mais importante. Para mim, pelo menos da minha experiência, foi muito mais legal esse contato com as pessoas, com a turma, porque realmente são pessoas que você passa o dia inteiro juntos. A gente está o quê? Desde janeiro, final de janeiro, juntos todo dia, estudando 7 horas por dia com as mesmas pessoas na mesma sala. Então, querendo ou não, você criar essa conexão de ser uma turma unida é muito diferente. E eu vejo que tem muitos cursinhos, muitos lugares que não tem isso, que são pessoas com seus grupos separados. Mas eu acho que essa noite foi essencial para criar esse sentimento de família mesmo, de todo mundo estar unido, estudando junto para um propósito. Assim, eu não vejo eles como meus inimigos que não quero que eles passem para eu ter uma vaga a mais. Eu torço para eles passarem assim como eu torço para eu passar. Então, realmente é um torcendo pelo outro, um ajudando o outro, para que assim a gente possa chegar nesse objetivo juntos, como uma família mesmo. Esse sentimento de união foi muito importante. Eu acho que ele começou nesse dia. Porque querendo ou não, essa parte daí da amizade pode ser muito importante para a gente poder levantar quando vocês tiverem dificuldade, justamente com essas notas baixas aí que vocês viram pelas primeiras vezes, tipo, e viram depois que, meu Deus, foi um ban na minha vida. Se eu tiver aquela amizade para poder me levantar, eu acho que é muito importante. Sim. E para finalizar, eu gostaria de perguntar para vocês, se tivesse uma pessoa aqui na frente que também gostaria, que o sonho dela também é entrar no ITA, o que vocês diriam para essa pessoa? Bom, primeiramente, estudar para é coisa complicada, porque depende muito de onde você está começando, se você tem uma base boa, se você já fez muita Olimpíada, que colégio você tá, mas o principal que eu diria é para ter cuidado com o que você vê. Porque eu mesmo no início falei pro professor Humberto, pô, deixa eu entrar na turma ITA, deixa eu já começar a fazer prova, já fazer prova esse ano, e o que ele me falou que estava certo, eu aprendi depois, que você não pode pegar tudo de uma vez e achar que vai saber, porque é um nível muito acima. Se eu tivesse entrado na turma ITA no primeiro ano, eu não ia entender nada, eu ia me traumatizar provavelmente com os assuntos e ia querer sair, não ia continuar. Então você tem que ter cuidado, você tem que saber onde é o seu lugar. Você não pode abrir seu livro e puxar as questões de aprofundamento, você não vai fazer, você só vai se decepcionar. Então você tem que ter cuidado onde você vai e avançar com calma, progredindo. Eu acho que o que o Marcelo falou é muito importante. Na minha visão, quem está começando tem duas coisas que tem que acontecer. Primeiro, saiba que passar no ITA é um processo. Não é algo que você do dia para a noite vai decidir e vai passar. Até porque quem passa fica 2, 3 anos estudando. Então saiba que primeiro é um processo que você vai, provavelmente no início vai ser mais difícil, você vai começar a ver um monte de coisa, não vai aprender, você vai estar sentindo que você não está evoluindo, faz parte do processo. Eu também estava na turma pré-ITA com o Marcelo, foi onde eu conheci ele, e também, assim, tirando matemática, que eu já sabia me virar, eu não sabia nada de física, nada de química, eu chegava lá na aula, não entendia nada, tentava fazer atividades, se não conseguia, eu falei, pô, ferrou, velho, eu não vou passar esse negócio. Não serve. Exatamente. Mas foi um negócio que Breno tinha falado. Às vezes é importante você tomar essa pancada primeiro, para nesse ano você conseguir entender as coisas melhores, para você ver uma segunda vez o conteúdo. Então, primeiro, saiba que é um processo passar no ITA, e segundo, acredite no processo. Porque, assim, quem não desiste passa. Eu sempre tive essa mentalidade. Não importa se você vai passar 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, quem não desiste passa. Vai depender, obviamente, de cada pessoa, da facilidade de cada pessoa, mas o mais importante é não desistir, porque é um processo que vai chegar no final. E outra coisa é, estude da maneira certa, porque eu vejo muita gente que começa a estudar, chega no outro ano, se não passou, e parece que está voltando do zero, que não sabe nada. Mas não, se você estudar do jeito certo, conhecimento é acumulativo. Então, se você saiu do 0%, no outro ano, se você estudar do jeito certo, você não vai sair do zero, você vai sair de 40%, 50%.
E assim você vai evoluindo como pessoa e vai tornando o ITA um objetivo mais próximo para você. Como que eu que não tenho um negócio muito bom pra falar assim. Não, Não, mas, fala. tipo, fala aí o que você acha O que, que tipo, você que esse diria conhecimento... pra... Sei lá, eu ia querer estudar no ITA. O que você diria pra mim? Eu diria que, tipo assim, nunca desista dos seus sonhos e nunca pare, se olhe no espelho e fale, eu não vou conseguir nunca e eu não acredito em mim mesmo. Então, eu sempre acredito em você até o final. Então, se você for, como foi o meu caso, pega uma questão do nada assim, bate o olho e fala, mano, não sei nada. No começo realmente é assim, é complicado, mas vá, corra atrás até o final. Não importa, vá por livros, por videoaulas, procure cursos, o que for, mas nunca desista. Se é um sonho que você tem, se é uma coisa que você quer na sua vida, vá atrás sempre e nunca desista de você mesmo. E assim, vocês falaram muito sobre esse negócio de não desistir e tal. E o que fez vocês não desistirem assim do ITA? Pô, eu acho que quando eu decidi, como eu falei, foi uma decisão que demora tempo. Não é do dia para o outro, até porque é uma decisão que envolve, primeiro, você se comprometer de verdade a estudar, tá todo dia estudando. E também é uma decisão de você sair do lugar que você está morando, né? Você deixar sua família, deixar seus amigos. Então é uma decisão que ela tem que ser muito bem consolidada. Então, quando eu tomei essa decisão, eu já pensei, tá, por que que realmente eu quero luta? Então, assim, eu tenho motivos que fazem que toda vez que eu penso em desistir, eu penso, pô, eu não tô fazendo, tipo assim, é algo mais concreto para você. Às vezes você tá passando por uma dificuldade e aí você pensa em desistir porque é difícil você todo dia estudar 10 horas por dia, você chegar lá na sala, ver um negócio bizarro assim no quadro, às vezes você não entende direito. Então é difícil você passar, tomar essas pancadas, como eu falei. Mas quando você tem esses objetivos mais profundos, mais concretos, toda vez que você pensa em falar, pô, tá difícil, pô, quero desistir, você lembra que por que você está fazendo isso de verdade, entendeu? Então, eu acho que ter esses motivos, e aí eu acho que é individualmente de cada pessoa, você não pode, eu não posso chegar aqui e falar, não, faça por causa disso, não desista por causa disso. Cada um tem seus motivos específicos, mas eu acho que ter esses motivos por trás, para toda vez que você pensar em desistir, você lembrar deles, lembrar por que você está fazendo isso. Foi como o Bruno disse, então, eu também sou muito apegado a alguns objetivos que eu coloquei antes de entrar no ITA, e quando eu realmente peguei gosto mesmo, foi que eu acho que a maioria das pessoas pensa assim também, que querem fazer o ITA, que é o que eu coloquei esse objetivo para mim e eu queria muito, muito, muito mesmo entrar nessa faculdade. Aí eu tenho os meus objetivos, eu faço isso não só por mim, por meus pais também, que me deram a oportunidade de estar aqui estudando. Então eu faço mesmo por, não é mais eu vou fazer ali porque eu tô motivado, uma coisa, uma disciplina que eu faço todo dia. Toda vez que eu penso em desistir, eu falo, não, tô aqui, tantas pessoas estão aqui me apoiando, eu tô aqui estudando, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então, isso aí sempre me ajuda a não desistir. Sempre olhar assim para as pessoas que estão ao seu lado, quem está todo dia faz assim, não, você vai conseguir, estude mais, continue, continue. São várias pessoas como nosso professor Humberto, Breno, todos os nossos professores da Turma ITA, meus próprios amigos da Turma ITA, meus pais, meus parentes, que estão sempre ali, te dando aquele apoio, te dando aquela força. E isso me ajuda muito a nunca fraquejar e nunca pensar em desistir. Esse meu caso foi falta de opção. Eu queria desistir, eu estava muito com a hora de desistir, mas, pô, tive que ficar, continuei. E depois, um mês depois, falei, por que eu tava pensando nisso? Por que eu tava pensando em desistir? Eu não tenho essa opção. Então agora que eu já tô aqui, vamos continuar. Nota ruim vai vir, você vai tirar notas boas no caminho, boas pra gente, né? Não muito boas, mas ok. Mas você não pode parar, o importante é você não parar. Bom, então, com esse podcast, vocês viram um pouquinho da história de três meninos maravilhosos, que como esse caminho diferente pode apontar para um alvo, do mesmo alvo, né? Mas fica então a dica e a ideia, né? Essa visão aí que eles trouxeram, é que mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que tipo, venha uma pedra atrás da outra, que o nosso destino, nosso alvo é sempre muito maior do que realmente acontece. Porque muitas vezes, se a gente deixar de viver aquilo por conta de uma pedra que talvez seja de centímetros, a gente não vai ver a coisa maravilhosa que tá lá na frente. Verdade. Obrigada, meninos, por essa Conversa. por essa conversa, por comparecerem aqui. E é isso. Obrigada por compartilhar as suas histórias. Obrigada a vocês por terem assistido. E é isso.